antes de seu filho completar 5 anos, ABC e 1, 2, 3 não são as bases do sucesso. Por mais que nosso tempo pareça exigir resultados rápidos e demonstrações precoces de habilidade, a verdade é que nada que se resume a letras e números cedo demais substitui aquilo que funda uma vida inteira: a qualidade emocional dos primeiros anos. O que determina a capacidade de uma criança de aprender, de se relacionar, de persistir, de sentir-se segura e de ter saúde mental ao longo da vida não é um catálogo de habilidades decoradas, mas a sensação de segurança, de pertença e de aceitação que ela acumula nos primeiros meses e anos. Por isso, quando pensamos em preparar uma criança para o mundo, devemos pensar em criar um solo fértil, previsível, acolhedor, capaz de sustentar raízes, e não em distribuir sementes aleatórias que não terão onde se agarrar. Hoje vivemos num ambiente que valoriza a precocidade como se fosse sinônimo de vantagem permanente. Pais exibem recitações de letras, contas rápidas e vocabulários ampliados em vídeos e redes sociais, e a pressão social transforma a infância em uma disputa silenciosa onde medir desempenho virou sinal de amor e competência. Mas a pressa tem um custo. A criança que é empurrada para cumprir metas de adultos perde parte do tempo precioso de vivência que deveria ser dedicado ao brincar, à experimentação sensorial, ao erro sem julgamento e à construção de vínculos seguros. Esse tempo perdido volta anos depois em dificuldades de autorregulação, atenção frágil, baixa tolerância à frustração e uma sensação persistente de insegurança. A neurobiologia é clara. Antes de qualquer treinamento cognitivo, o cérebro constrói redes a partir de experiências afetivas. O afeto consistente e responsivo literalmente molda conexões neurais que mais tarde permitirão foco, memória, linguagem e pensamento complexo. É por isso que repetir alfabetos em tom acelerado não substitui um colo que acalma, uma voz que nomeia sentimentos ou uma rotina que dá previsibilidade ao dia a dia. Uma criança que se sente vista e segura internaliza um modelo de mundo em que as coisas são confiáveis. Ela explora, testa limites, volta para buscar suporte, experimenta e recomeça. E tudo isso é aprendizado em estado puro. A compreensão verdadeira do que uma criança precisa envolve olhar para coisas que não aparecem em boletins. Segurança emocional significa que, quando ela chora, um adulto responde com atenção e calma. Significa que suas tentativas são valorizadas mesmo quando falham. Significa que existe consistência nas rotinas e que as transições são anunciadas com cuidado. Amor responsivo é atender às necessidades sem insegurança, sem pânico, com a certeza de que a presença importa mais do que a perfeição das ações. Brincadeira é a linguagem do cérebro infantil. É ali que regras sociais são experimentadas, papéis são praticados, linguagem é testada, noções de causa e efeito são descobertas e criatividade floresce sem censura. Trocar todo esse tempo por exercícios de mesa, por apps que prometem superacelerar o aprendizado, ou por um cronograma lotado de atividades, é privar a criança daquilo que a formará como pessoa resiliente e capaz de aprender com vontade própria. Quando dizemos que o jogo é trabalho da infância, não estamos sendo literais apenas para embelezar um argumento. Estamos descrevendo uma realidade científica. Brincar fortalece funções executivas, atenção controlada, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que prevêem sucesso acadêmico e social muito mais do que memorizar listas de palavras. Além disso, o brincar social ensina negociação, empatia e regulação emocional. Quando duas crianças disputam um brinquedo, por exemplo, elas precisam verbalizar desejo, esperar sua vez, discutir regras e lidar com a frustração. Tudo isso em microlições que não surgiriam num exercício de mesa. Mudar a atitude dos adultos é crucial. Pequenas falas cotidianas têm impacto enorme. Em vez de corrigir com frases que silenciariam o sentimento, "não chore, não é nada", a prática de escuta ativa com frases como "eu te escuto, me conta mais" ou "posso ficar com você enquanto está triste", ensina que emoções são seguras, nomeáveis e manejáveis. Nomear emoções ajuda a criança a criar categorias internas úteis. Quando um adulto diz
Vejo que você está triste porque seu brinquedo quebrou. A criança traduz uma experiência confusa em algo compreensível. Isso reduz estresse biológico e permite a ativação das partes do cérebro responsáveis pela solução de problemas. E aqui mora um ponto central. Aprender exige disponibilidade cerebral. Um cérebro inundado por cortisol, adrenalina e alerta constante não tem espaço para integrar informação complexa. Logo, antes de pedir atenção para ensinar letras, números ou qualquer conteúdo, verifique: o corpo da criança está calmo? Ela se sente segura para arriscar um erro? Existe conexão o suficiente para que a exploração seja vista como um caminho e não como uma prova? Se a resposta for não, o ensino será superficial e possivelmente traumático. Outra mudança poderosa é a forma de elogio. Elogiar esforço em vez de traço fixo, você tentou muito em vez de você é muito esperto, constrói uma mentalidade de crescimento. Essa distinção sutil tem consequências práticas. A criança que acredita que sua habilidade é maleável tende a persistir diante de desafios, enquanto a que acredita em talento inato tende a evitar tarefas onde pode falhar, e consigo mesmo ao primeiro obstáculo. Ensinar resiliência e tolerância à frustração é, portanto, mais importante que ensinar o conteúdo em si. Além disso, a narração do cotidiano, descrever ações e objetos enquanto se vive o momento, expande o vocabulário de maneira analogamente poderosa, sem forçar exercícios mecânicos. Dizer, você está colocando a meia azul enquanto a criança se veste não é apenas uma frase, é uma aula de linguagem em contexto, mais eficaz do que flashcards fora de cena. Precisamos também considerar a importância do tempo livre não estruturado. O tédio criativo é um terreno fértil para a imaginação. Quando os pais respondem a cada momento ocioso com estímulos prontos, telas, brinquedos montados, algoritmos que mantêm a atenção passiva, a criança perde a oportunidade de aprender a inventar, a ocupar-se, a descobrir interesses internos. O tempo ocioso estimula a autorregulação, a capacidade de iniciar atividades e a autonomia, competências essenciais para estudo e trabalho futuro. Ensinar a criança a lidar com o próprio tédio, a criar brincadeiras, a buscar soluções por conta própria, é ensinar autonomia. Autonomia, por sua vez, alimenta motivação intrínseca. Crianças motivadas internamente aprendem por curiosidade e alegria, não por recompensas externas ou medo do fracasso. Outro ponto que merece atenção é o ritmo familiar. Vivemos acelerados, frequentemente espelhando esse ritmo nas crianças com agendas carregadas, natação, inglês, robótica, pilates infantil, como se mais fosse sinônimo de melhor. Mas o efeito prático é o oposto para muitos. Excesso de atividade sobrecarrega, reduz tempo de descanso, fragmenta a atenção e torna as crianças mais ansiosas. Em vez disso, priorizar menos, escolher atividades com sentido e garantir tempo para brincar livre e para convívio familiar traz mais benefícios reais. A previsibilidade do dia, rotinas claras para sono, alimentação e transições, dá à criança um senso de controle e segurança que aumenta a capacidade de aprendizado quando as oportunidades surgem. A rotina não é cárcere, é base. Rotina com calor humano é segurança. Também é vital que adultos aprendam a regular suas próprias emoções. Pais estressados, exaustos ou ansiosos transmitem sinais químicos e comportamentais que tornam difícil para a criança regular seu próprio sistema nervoso. Cuidar de si, buscar apoio, pausas, conversar sobre pressões parentais, aceitar imperfeições, não é luxo, é cuidado para a criança. Quando o adulto recupera a calma, a criança respira de volta. Mostrar que errar é humano e reparar quando se reage mal é um ensinamento poderoso. A criança observa como consertar relações, pedir desculpas e retomar a conexão. Modelar empatia, autocuidado e responsabilidade emocional é talvez a maior lição que se pode oferecer. Por fim, e talvez o mais libertador, é reconhecer que alfabetos e números virão. Eles sempre vêm. Se a base emocional estiver sólida, a criança chega à escola com vontade de aprender,
curiosidade ativa e ferramentas internas para lidar com dificuldades. Aprender a ler, calcular e escrever será consequência natural de um cérebro que teve espaço para desenvolver atenção, memória e intenção. Forçar conteúdos prematuramente pode até gerar desempenho escondido por algum tempo, mas frequentemente às custas da autenticidade da criança, do prazer de aprender e da segurança interna. Quando a base está cuidada, o aprendizado acontece de forma mais rápida, profunda e permanente, além de ser acompanhado de bem-estar. Repetir isso todos os dias. Eu não estou criando um número, eu estou criando um ser humano. É um mantra para orientar escolhas. O objetivo não é ser o pai perfeito, mas ser presente, responsivo e conectado. Ser presente significa ouvir mais, reduzir pressa, validar sentimentos, oferecer limites com amor, priorizar brincadeira e permitir falhas. Conectar-se significa reconhecer que cada choro é oportunidade de vida, cada brincadeira é um laboratório de habilidades, cada rotina é a argamassa do cérebro e que a própria relação adulto-criança é o melhor currículo para a vida. Se você sente a pressão de acelerar, pare e respire. O que seu filho mais precisa agora é de um ambiente que diga: você pode errar, eu cuido de você, explore, eu volto para te apoiar, tenho tempo para você. Essas frases implícitas constroem confiança básica, e a confiança básica é o ativo mais valioso que um ser humano pode ter ao entrar no mundo. Cultive abraço mais do que tabela de atividades, tempo compartilhado mais do que apps educativos, presença mais do que perfeição. Essa é a diferença entre preparar para um teste e preparar para a vida. O aprendizado real, o que transforma caráter e capacidade, nasce quando a criança é respeitada em seu ritmo, quando sente que pertence, quando tem permissão para brincar e se expressar, quando encontra adultos que escutam e respondem com calma. Se você fizer isso, ABC e 123 virão por consequência, com prazer e eficácia. E, num sentido maior, você estará formando não só um bom estudante, mas um adulto íntegro, curioso, resiliente e capaz de amar, que talvez seja a maior meta que qualquer pai ou mãe pode ter.